Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Tá, peraí. Esse vídeo é pra quem tá começando a ler quadrinhos ou não lê quadrinhos com muita frequência. Eu sei que a maior parte do pessoal que assiste o Dois Quadrinhos, assim, pelo menos os que conversam comigo nos comentários, já lê em gibi há um bom tempo, mas esse vídeo é pra quem tá começando. Há um tempinho eu fiz um vídeo sobre a Kamala Khan, né, a nova Miss Marvel, comentei o primeiro encadernado dela, e aí o pessoal comentou, cara, faz um guia da nova Marvel, explica mais ou menos a ordem cronológica de tudo. Também o pessoal do Facebook comentou isso comigo, aí eu, cara, bom, não é uma coisa tão difícil de fazer, nem nada, dá pra fazer tranquilamente. Antes de mais nada, a nova Marvel, ela começa logo após a saga Vingadores vs X-Men. Então vamos falar um pouco sobre como é que estavam as equipes criativas da editora um pouco antes de começar essa saga. Os Vingadores, eles estavam sendo escritos pelo Bendis, ele vinha de uma longa fase, se eu não me engano ao todo ele ficou uns 8 anos, desde o final de 2004. Inclusive a Panini tá relançando toda essa fase aqui nesses encadernados Marvel Deluxe, são esses dourados aqui. Esse foi o momento que os Vingadores explodiram assim em questão de popularidade. E sem contar que tudo que acontecia na Marvel a partir dessa fase do Bendis era baseado no que estava acontecendo com os Vingadores. Enquanto isso, um sujeito chamado Jonathan Hickman estava escrevendo o Quarteto Fantástico, também numa das melhores fases de todos os tempos do grupo. Jason Aaron, que é um sujeito conhecido pela fase que ele teve no Wolverine, ele estava nos X-Men e fez aquela saga, o Cisma e tudo mais. É ele que estava gerenciando os mutantes. O Homem de Ferro era escrito pelo Matt Fraction, que é um cara ganhou vários prêmios, etc. E, inclusive, essa é também uma das melhores fases do personagem. Foi aí que teve o arco O Mais Procurado do Mundo, que, cara, é muito bom. E vai ser relançado pela Panini em breve. E o Rick Remender estava escrevendo uma fase, cara, genial na X-Force, que é muito bom mesmo. Eu sei que parece meio estranho, né? Pra que eu tenho que saber quais são os escritores da Marvel, etc. Mas é importante, conforme o cara vai lendo mais quadrinhos e aprendendo um pouco mais, tu vê que o grande esquema é tu ir atrás dos grandes escritores, sabe? É ali que tu vai ver as boas histórias. Então chegamos em Vingadores vs X-Men. É importante dizer o seguinte, em 2011 a DC fez os Novos 52, né? Jogou 1 milhão de títulos com o número 1 na capa nas comic shops, e isso ergueu a popularidade da DC, né? Os títulos começaram a ficar entre os mais vendidos dos Estados Unidos. Então a nova Marvel, ela foi meio que uma resposta ao reboot da DC. Só que a diferença é que a Marvel não fez exatamente um reboot, ela só fez uma dança das cadeiras nas equipes criativas e colocou o número 1 na capa. E vendeu pra dedéu, cara, foi também um sucesso. Depois de Vingadores vs X-Men, na verdade, depois de qualquer mega saga da Marvel, todas as revistas, elas vão lidar com esse novo status quo, né? No caso de Vingadores X-Men, isso ocorre muito nas revistas mutantes, né? Porque, enfim, a saga tinha os mutantes como protagonistas. Então agora vamos entrar na nova Marvel. O Jonathan Hickman ficou responsável, né? O cara que estava no Quarteto Fantástico, agora ele ficou responsável pelos Vingadores, né? Basicamente, como eu falei, né? Foi uma dança das cadeiras. Alguns escritores foram pra cá, outros pra lá. O Ed Brubaker saiu da Marvel, por exemplo, que foi muito triste. A ideia, cara, é dar um novo fôlego, né? Fazer os escritores escreverem outros personagens pra que eles, enfim, pra estimular a criatividade e também pra dar chance de novos leitores comprarem títulos da editora, colocando tais números 1 na capa. Assim como o Bendis, o Hickman ficou com 2 títulos do Vingadores, que foi os Novos Vingadores e esse título aqui que é só Vingadores. Os 2 primeiros saíram nas mensais da Panini e agora tá aqui em encadernadinhos. E esse ano ainda, a Panini disse que pretende continuar, acho que os Novos Vingadores, então a gente vai ter mais material saindo. E na prática, tu é obrigado a ler os 2 pra entender tudo, sabe? Um meio que depende do outro. Se tu lê só um, fica aquela sensação de que tá faltando alguma coisa. Sem contar que esses 2 títulos, eles vão dar origem à primeira saga da Marvel orquestrada pelo Hickman, que é o Infinito, e mais pra frente para as Guerras Secretas. No caso, as Guerras Secretas dependem completamente do que vai acontecer aqui. O único problema é que essa fase do Hickman é meio longa, pelas contas que eu fiz, dá uns 16 encadernados com tudo, né? Contando o Infinito, as Guerras Secretas e os Vingadores e os Novos Vingadores. Bom, vamos falar agora um pouco de X-Men. O Bendis, que como eu comentei, foi o grande responsável pela popularidade atual dos Vingadores, ele foi escrever os X-Men. E exatamente como o Hickman, ele escreveu 2 títulos ao mesmo tempo, que também dependem um do outro. São os novíssimos X-Men e os fabulosos X-Men, que a Panini também relançou em encadernados recentemente. E assim como aconteceu com o Hickman, o primeiro evento dessas revistas, que é a Batalha do Átomo, ele depende completamente de tu ler as duas concomitantemente. Inclusive a Panini já anunciou que vai lançar esse ano essas duas, né? Tanto o Infinito
tanto quanto a Batalha do Átomo em encadernadinhos bonitões. E só pra finalizar a questão dos X-Men, para tu entender melhor o que tá acontecendo nessas revistas, é importante que tu leia Vingadores vs X-Men. Assim, é uma fase que tem muita referência à fase do Chris Claremont com John Byrne, que é lá os primórdios, vamos dizer assim, dos X-Men. Mas lendo o Vingadores e X-Men já tá meio caminho andado, assim. Saindo um pouco dos Vingadores e os X-Men, né, que são as franquias principais da Marvel, lembra do Matt Fraction, o cara que eu falei que tava escrevendo o Homem de Ferro? Ele saiu e foi escrever o Gavião Arqueiro, que no caso essa é a versão importada, mas a Panini também relançou em um encadernado, enfim, se eu não me engano já tá até nas bancas. Essa é uma fase muito elogiada, ganhou prêmios, todo mundo que lê adora o Gavião Arqueiro do Matt Fraction. Eu esqueci de uma coisa, o Bendis, além de escrever os X-Men, ele também escreveu os Guardiões da Galáxia, né, que também foram relançados, né, por conta do filme, na época e tudo. E a Panini também pretende dar continuidade a esses encadernados aqui, pelo que eu ouvi eles falando nas redes sociais. Vocês lembram do Rick Remender? Aquele cara que eu falei que estava escrevendo X-Force? Então, ele foi escrever Os Fabulosos Vingadores, que saiu já em 2 encadernados pela Panini. Saiu primeiro nos mix, agora saiu em encadernado. Esse gibi aqui em especial, ele depende completamente da leitura de Vingadores vs X-Men, que eu não sei se cheguei a comentar, mas vai sair pela Salvat, tá? Acho que ainda esse ano capaz de sair no Brasil. Esse quadrinho ele reúne tanto os Vingadores quanto os X-Men, né, no mesmo time. O Remender também tá escrevendo o Capitão América, né, que também vai sair pela Panini de novo num encadernado. Bom, a gente chegou agora numa das coisas mais legais da nova Marvel, cara, que é o poderoso Thor. O Jason Aaron, né, que era o cara que tava lá nos X-Men, ele veio escrever essa fase aqui. Esse quadrinho, ele já é considerado uma das melhores fases do personagem, assim, de todos os tempos, cara, é muito legal. É aqui que mais pra frente vai acabar surgindo a Thor, né, esses tempos rendeu uma polêmica de, Thor é trocado por uma mulher, né, nas notícias sobre quadrinhos. Antes que eu esqueça, outro título que já tá em pré-venda nas livrarias é o Homem-Aranha Superior, que também é um título da nova Marvel, né, que é quando o Dr. Octopus ele substitui o corpo do Peter, né? No caso, eles trocam de mente. Aí ele vira um Homem-Aranha meio evil. Bom, beleza. Isso acho que é praticamente tudo que saiu da nova Marvel no Brasil em encadernados. Depois desse evento que aconteceu em 2012, acho que depois, uns 2 anos depois, a Marvel resolveu fazer a totalmente nova Marvel. Mas não se preocupe que não é muito confuso. No caso, a nova Marvel ela continuou, né, como se nada tivesse acontecido, e a totalmente nova Marvel ela se restringe só a alguns títulos que vocês estão vendo aí na tela. Basicamente a ideia foi a mesma da nova Marvel, né? Vamos lançar um monte de título número 1 nas comic shops americanas e ganhar uma graninha. Foi aí que surgiu, por exemplo, a Kamala Khan, a nova Miss Marvel, né, que é sucesso absoluto. Também o Cavaleiro da Lua do Warren Ellis, que aqui eu tenho a versão em inglês. Esse Punho de Ferro do Carrie Andrews e esse Justiceiro aqui que eu não lembro quem escreve. É o Nathan Edmondson. Simplificando, a ideia dessas duas iniciativas, né, a nova Marvel e a totalmente nova Marvel, elas são bem similares, assim. O plano é que novos leitores possam ler títulos da Marvel. Então a maioria dos títulos são muito fáceis, acho que 90% tu pode ler sem ter lido nada antes. Os únicos que são mais complicados são os que tem os X-Men, né, os Fabulosos Vingadores, os Novíssimos X-Men e os Fabulosos X-Men. Antes de finalizar esse programinha, para deixar ele bem completo, vamos fazer um retrospecto das grandes mega sagas que aconteceram na nova Marvel e na totalmente nova Marvel. Primeiro teve o Infinito, né, que é mais uma saga cósmica. Na sequência vem a Batalha do Átomo, que envolve bastante o universo mutante, do futuro, do passado, do presente. E para entender essas duas, como eu falei, né, você tem que ler os Novos Vingadores e os Vingadores, e os Novíssimos X-Men e os Fabulosos X-Men. Tudo, tem que ler tudo deles, tudo que é encadenado que sair tem que ler. Na sequência veio o Pecado Original, que não exige nenhuma leitura prévia, assim, tu pode ler direto que não faz diferença. Ela é, na verdade, uma grande história de mistério, né, tem alguém assassinou o Vigia, e aí vários heróis da Marvel vão investigar esse caso. Depois tem o Eixo, né, que é a mais recente mega saga que tá saindo no Brasil. E pra tu entender ela, tu tem que ler Os Fabulosos Vingadores do Rick Remender. Tem que ler aquilo pra ter um entendimento melhor. Ela vai tratar do Caveira Vermelha e ela faz uma inversão entre os heróis e os vilões da Marvel, né? Eles acabam invertendo os papéis e brigam, né? Pra variar. E por fim, né, pra finalizar essa fase do universo Marvel, tem as Guerras Secretas, né? As Guerras Secretas que pra tu ler, basicamente tem que ler tudo que o Hickman escreveu nos Vingadores e nos Novos Vingadores. Desde lá do começo da nova Marvel até o final. Senão tu não entende. Se tu quer saber quais as minhas sagas favoritas desse monte de saga da Marvel, Guerras Secretas, cara, brilhante, assim, uma coisa realmente fantástica, e o Infinito. As outras, né, elas variam entre legal e bem decepcionante. Bom, é isso, cara. Eu espero que esse guia
tenha sido útil aí pra ti. Eu não sou o maior especialista do mundo em quadrinhos, mas eu leio bastante coisa, então acho que dá pra fazer esses guias. Ah, esqueci. Recomendações, coisas que eu gosto muito da totalmente nova Marvel e da nova Marvel. Bom, eu já falei aqui, né, do Thor, dos Novos Vingadores e dos Vingadores. O Hulk, que vai sair também encadernados pela Panini, é muito legal, que é o Hulk escrito pelo Mark Waid. Tem o Cavaleiro da Lua do Warren Ellis, o Gavião Arqueiro do Matt Fraction e a Kamala Khan. Esses últimos três, né, o Gavião, o Cavaleiro da Lua e a Kamala Khan, eles são legais porque são gibis diferentes. Eles não são aquele super-herói padrão, sabe? Então é legal, vale uma lida. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo toda uma lista do que já saiu da nova Marvel e onde tu pode encontrar cada um deles. E se tu tiver alguma ideia de pauta, algum guia que tu queira, tu tá meio perdido em algum personagem, bota embaixo, tá? Dependendo eu tento fazer. E tchau, espero que esse vídeo tenha sido útil aí pra ti, tá?